Gravando. Vamos fazer um vídeo aqui, Carlinhos, que é o seguinte, a gente sempre fala, divergência, divergência, divergência. A gente tem que entender como é uma divergência. Tem divergência boa, tem divergência ruim. E tem alguns conceitos de divergência que a gente tem que nomear aqui para o camarada. Que tem um ditado que fala assim: quem opera divergência não passa fome. Então a gente pensa o seguinte: divergência é um modelo operacional, mas ele se enquadra dentro do teu perfil operacional. Tem essa diferença. Porque não adianta nada você observar a divergência, ver a divergência, mas na hora de boletar, a mão treme, a barriga começa a dar gastura, em a mão não adianta. Não é seu modelo operacional. Faz. O modelo operacional é outro. Às vezes é scalper, por exemplo. Não sei. Mas o que a gente quer mostrar aqui é quando ocorre a divergência, quando é uma divergência boa, quando é uma divergência ruim. E algumas características da divergência. O que acontece quando a gente está observando uma divergência no estocástico lento, tá? Deslocado em 7 períodos. Quando a gente está observando um gráfico fazendo um movimento de amplitude de alta, a gente vai olhar lá embaixo no estocástico lento, a gente vai ter duas linhas, né? A linha do estocástico, que vai oscilando, e a linha da média, que também vai oscilando. Geralmente o sinal é dado quando o estocástico, quando a média corta o estocástico corta a média, e aí você tem um sinal de entrada na operação, tá? O estocástico ele tem duas linhas na parte superior e na parte inferior, que é a linha de 80 Galinha de 20. e a linha de 20. A ideia aqui, muito simplória, é que toda vez que o ativo está abaixo da linha de 20, ele está sobrevendido. Quando ele está acima de 80, ele está sobrecomprado. Aqui cabe fazer uma pausa e eu e o Carlinhos a gente vai fazer um outro vídeo, como a gente fez da VWAP, porque o que é VWAP? É preço médio ponderado pelo volume. Beleza, tá ótimo. Você falou nominal, beleza, tá ó. Mas o que é uma VWAP? Como a gente chega ao valor de VWAP? Existe uma linha matemática, certo? O estocástico é a Certo. mesma coisa. A gente vai fazer um vídeo explicando qual que é a lógica e qual que é a linha matemática que foi usada para se chegar no oscilador estocástico, tá? Mas agora a gente está olhando aqui o que? O estocástico com o gráfico e que eles apresentam uma coisa que chama divergência, certo? Uma vez que a gente está observando o ativo fazendo uma movimentação do gráfico, exemplo aqui, assim, ó, o ativo faz topo, fundo, topo. A gente pode observar que no estocástico, a gente espera que ele faça o quê? A mesma movimentação, né? Fundo, topo, fundo e vai. Aí ele está seguindo o gráfico. Os dois estão falando a mesma língua, eles estão conversando. Ó, eu estou fazendo fundo aqui, também estou fazendo fundo aqui. Eu estou fazendo topo aqui, também estou fazendo topo aqui. Quando acontece a divergência? É quando o gráfico mostra uma coisa e o estocástico mostra outra. Como? Pegando aqui o exemplo, vou voltar aqui. A gente tem no gráfico, ele fazendo fundo acima de fundo. E no estocástico, por exemplo, ele pode estar fazendo isso aqui, ó. No gráfico ele está fazendo fundo acima, no estocástico ele está fazendo fundo no mesmo nível, no mesmo patamar, certo? Isso é uma Certo. divergência. A gente está vendo que o gráfico está fazendo uma coisa e ele não está conversando com o oscilador que está mostrando outra. É ali que entra a questão da divergência. É quando eles não falam a mesma língua. Existem divergências boas e divergências ruins. Qual que é uma primeira característica de divergência? Geralmente, você está operando contra o movimento vigente. A gente tem aqui
Ó, a gente tem aqui 1, 2, que a gente anotou. 1, 2, no dólar hoje, no dia 24/5, 3, em vale 4. A gente tem 4 exemplos de divergências. Das 4, as 4 é contra o movimento vigente. Então essa é uma primeira característica que você tem que entender. Quando você está olhando uma divergência, geralmente é contra o movimento vigente. Tá? Uhum. Qual que é a ideia básica aqui? É que nem eu falei, existem a divergência boa e divergência ruim. Elas são nomeadas como divergência do tipo A, tipo B e tipo C. Montei aqui uma pequena ilustração para a gente entender mais ou menos como é que funciona isso. A do tipo A é a melhor que tem. É quando o gráfico aponta para um lado e o oscilador aponta para o outro. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem fundo acima de fundo no gráfico, no oscilador a gente tem fundo abaixo de fundo no oscilador, topo abaixo de topo no oscilador. No gráfico a gente tem fundo abaixo de fundo, no oscilador fundo acima. Ou seja, existe ali uma questão de correlação negativa. Quando um está falando, ó, graficamente eu estou fazendo isso aqui. O oscilador, ele deveria fazer o quê? Replicar a movimentação e fazer que nem aqui, ele tinha que fazer topo acima. Por que ele não fez? Oh, perdão. Por que ele não fez isso aqui, ó? Porque no gráfico não está fazendo acima. Por que no oscilador não fez acima também? Ele faz abaixo. E é aí que está o gatilho. É ali que está a deixa. É ali que entra o operador observando isso e vendo se ele consegue pegar uma entrada observando divergência. Uma primeira característica que a gente falou aqui é que geralmente você está operando contra o movimento vigente, certo? Certo. Beleza. A divergência do tipo B é quando no gráfico a gente tem topos nos mesmos patamares ou fundos nos mesmos patamares e no oscilador a gente tem divergência. Notem que aqui a gente vê o oscilador fazendo topo abaixo de topo e aqui fazendo fundo acima de fundo. É a melhor divergência? Não, não é. A melhor é que tem é do tipo A. É quando existe a correlação negativa mesmo. É quando um aponta para um lado e o outro aponta para o outro. Certo? E a do tipo Certo. C? A do tipo C é quando a gente vê no gráfico ele fazendo topo acima, fundo abaixo e no oscilador no mesmo nível. Certo? Certo. A gente entende que existe um, uma, existe três, acredito que tem 3 formas de você entrar numa operação olhando divergência, tá? Pelo menos o que eu entendo, né? A primeira ideia básica de uma entrada de um perfil mais agressivo, que o camarada já está vendo a divergência no oscilador. Exemplo, vamos imaginar a divergência do tipo A, onde a gente tem aqui o índice, eu ia falar o índice, estou com o índice na cabeça, mas qualquer ativo, seja qual for, fazendo isso aqui e o oscilador fazendo isso aqui. A gente tem aqui fundo acima de fundo, no oscilador a gente tem fundo abaixo de fundo, divergência do tipo A. Para um perfil agressivo, ele já toma quando ele vê a divergência, certo? Ele toma. Por quê? Porque ele está pouco se lixando, ele está vendo a divergência e está operando. Um perfil mais conservador, exemplo, de uma divergência do tipo A. Exemplo que eu posso dar em Vale. Pô, vou dar um exemplo no próprio gráfico para ficar mais ilustrativo ainda. Onde eu vou pegar aqui, cadê? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Vou pegar aqui Vale e a gente vai ver este fundo aqui, ó. A gente está vendo Vale aqui, não preciso nem falar que movimento de Vale aqui era zigue-zague descendente, né? Ou seja, movimentação de baixa, tendência de baixa em Vale. E a gente tem aqui isso acontecendo no gráfico. No gráfico tá aqui, ó. Fundo, fundo, abaixo. A gente tem essa situação aqui no gráfico.
No oscilador, fundo, fundo. A gente tem essa situação no oscilador, ou seja, a gente tem a divergência. Qual a divergência? A melhor que tem. Qual que é a melhor que tem? Do tipo A. Tipo, É aquela que a, o ativo no gráfico mostra uma movimentação e no oscilador ele está apontando para outra. Beleza. Quando entrar nessa operação, o cara agressivo, observando a divergência, toma comprado, velho. Aqui, eu não sei. O start de entrada dele é agressivo, ele tá vendo a divergência, ele tá tomando. Esse seria o primeiro, uma entrada mais agressiva. Uma entrada um pouco mais conservadora seria o camarada esperar o primeiro candle fechar acima do topo de referência anterior, que no caso seria, deixa eu limpar aqui, seria esse topo aqui, certo? Onde a gente tem aqui, ó, fundo, topo, fundo, certo? Então a gente teria isso aqui, ó. O primeiro candle que fecha acima desse topo, você toma comprado ali, certo? certo. E o perfil mais conservador ainda, esse é o mais conservador ainda, é aquele que espera o ativo romper, voltar a testar a região. Porque aí ele já tem algumas informações importantes. Primeiro, ele tem a divergência, ele já tem o ativo rompendo o topo anterior e provavelmente ele tá começando, ele vai pegar essa operação no início de um possível pivô de alta, por exemplo. Sim. Certo? Então tem o conservador, tem o agressivo e tem o ultra conservador, vamos pôr assim. Certo? Sim. Essa entrada em vale aí, a gente pode observar que foi uma entrada contra o movimento vigente. Uma divergência do tipo A. A gente pode ver agora aqui, de novo, vale fazendo isso aqui, ó. Fundo, fundo. A gente tem vale fazendo fundo abaixo de fundo. No oscilador, fundo acima de fundo. A gente tem Sim. novamente vale apresentando uma divergência. Qual a divergência? Do tipo A, que é a melhor que tem. O perfil agressivo tomou aonde? Aqui, sei lá, aqui, eu não sei. O perfil conservador esperou o primeiro candle fechar acima do topo de referência. Onde seria o topo de referência? Seria aqui, não é um topo aqui, ó? Sim. Então foi nesse candle aqui que ele fez a tomada de posição dele. O ultra conservador, esse aqui vai esperar o ativo fazer isso aqui, ó. Quem sabe até fechar em cima da média, né? Aí seria melhor ainda. A divergência ela foi observada em ambos os casos, tanto aqui como aqui. Qual era o zigue-zague anterior ao movimento? Aí era de, no caso, estava tendo uma movimentação de baixo, naquele outro também. Então, são dois operacionais em que você está operando contra o movimento Movimento vigente, vigente. uma característica desse operacional, certo? Certo. Aqui a gente não está querendo dizer que é o melhor operacional que tem, a gente só está querendo mostrar a divergência. Aí depois vocês vão testando aí, vendo se é pertinente ou não tomar uma posição a partir dessa informação, certo? Sim. O Certo. outro exemplo que a gente tem para mostrar aqui para vocês é aqui em Euro USD. Se ele carregar, né? Ah, não, tá aqui embaixo. Carregar eu. Tem que colocar o gráfico aqui, caramba. Onde a gente vê aqui? A gente vê aqui no gráfico. Topo, topo acima. O que tinha que estar fazendo no oscilador? O oscilador não tinha que estar acompanhando o gráfico, fazendo isso aqui, ó. Topo, Sim. topo acima. Só que se a gente colocar Sim. o oscilador aqui, a gente vai ver que ele está fazendo o quê? Não está acompanhando. Notem que a gente tem aqui topo, topo abaixo. Nós temos aí Também tipo A. uma divergência do tipo A. Qual é o zigue-zague desse momento? Aí a gente estava na movimentação fortíssima de alta. Olha essa perna de amplitude de alta aqui. Então, você está observando a divergência. Vale a pena tomar uma posição? Teste e vê se é pertinente para você.
A gente tem de Sim. novo, ele dando outra divergência. A gente tem fundo aqui, a gente tem fundo aqui. A gente tem fundo aqui e a gente tem fundo aqui. A gente tem no gráfico fundo abaixo de fundo e no oscilador fundo do mesmo patamar. É a melhor divergência que tem? Ah, não. Não, A porque melhor a melhor divergência é tipo A. é do tipo A, que é essa daqui, ó. Essa daqui, qual que é? É a do Tipo tipo B. B. tipo C, Carlinhos. Perdão. É do tipo No oscilador, perdão, eu tava no, vendo na no, parte do gráfico. no C, porque a gente tem o oscilador no mesmo patamar e no gráfico abaixo. Melhor divergência do tipo A. Então aqui, vale a pena tomar um risco comprando esse ativo? Se você opera divergência, vale. Se não, não. Certo? Não, Certo. Carlinho, eu falei errado. Falei errado. É uma divergência do tipo A. Eu que vi errado aqui. Ó, vou pegar com a cruz, porque aí fica mais fácil para ver, ó. Ó, a gente tem esse Sim. fundo aqui. Aí a gente tem Não de trás. é uma divergência do tipo A, não é do tipo B, não, ó. Ó, aqui e aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Eu que vi Melhor errado. divergência que Eu tem. que vi errado. Então você tem de novo aí uma divergência do tipo A, onde no gráfico ele aponta para um lado e o oscilador aponta para o outro. Qual era o movimento vigente nesse momento? Movimentação de baixo. Aí você vai falar assim, pô, mas você está em região de 61,8 de uma amplitude de alta, então aqui já fica mais interessante. Beleza, você já está criando um filtro para uma tomada de decisão. Esquece Fibonacci. Olha só o oscilador e o gráfico. Agora, se você já começa a colocar um filtro, tanto melhor, né? Porque aí você está tentando Sim. operar com mais contextos, não somente uma divergência que você está vendo no gráfico. A gente deu dois exemplos de Vale, a gente deu dois exemplos de EURSD e a gente vai ver o exemplo de hoje no dólar. No gráfico de 5, né, Carlinhos? Do dólar isso, foi 1,5. No gráfico de 5 minutos, onde a gente tem aqui, ó. Onde a gente tem aqui no gráfico esse fundo, no oscilador esse fundo, no gráfico esse fundo, no oscilador esse fundo. A gente tem no gráfico fundo abaixo, no oscilador a gente tem fundo acima. Como que chama isso? Divergência. Melhor, tipo Tipo A. A. Beleza. Qual era a movimentação vigente nesse momento em dólar? Movimentação de baixo. Zigue-zague descendente, movimentação de baixa. Então você, no caso aí, você estaria operando contra o movimento vigente. Um fato interessante é que um movimento de Vale andou a favor, o do EURUSD andou a favor nos dois, o de Vale, no caso, estaria acionando agora a outra divergência, e no dólar aqui andou a favor. A gente deu o exemplo do que deu certo, mas tem que não dá também. Então não se baseie só nos exemplos que a gente está andando que deu certo. Faz backtest e vê se é pertinente para Seu você. perfil. Seu perfil. Porque, ó, aqui por exemplo, no gráfico, a gente tem fundo aqui. No oscilador a gente tem fundo aqui, não tem? No Uhum. gráfico a gente tem fundo acima de fundo. No oscilador a gente tem o quê? Fundo acima. Ok, estão falando a mesma língua. Não tem divergência aí. Tanto é que a gente estava olhando, conversando com o Carlinho hoje. No índice, 5 minutos também foi, né, Carlinho? Que a gente viu esses dois fundos aqui, ó. Em que não deu divergência, tá vendo? Uhum. Ó, fundo de índice, fundo de oscilador. Fundo acima de índice, fundo acima de oscilador. Não teve divergência aí. A Teve do uma. anterior, A do só. anterior teve. Porque aqui a gente vê aqui. Vou te limpar. Ó. Divergência tipo A. Fundo aqui, fundo aqui. Aqui a gente tem fundo abaixo, aqui a gente tem fundo acima. Temos uma divergência aí. O zigue-zague desse momento era o quê? Zigue-zague descendente. Ah, você está operando de novo contra o movimento vigente. Ah, mas puxa vida, é 5 minutos. Ah, não importa, né?
A gente olhou Vale no diário também contra o movimento. Seria tanto melhor, se você observar um ativo direcional e ele dá uma divergência de apontando para a mesma direção, certo? Uhum. Eu acho que ficou claro para mim a questão da divergência Sim. e os momentos de tomada de posição. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui de no dólar, né? No dólar que ficou o exemplo mais bonito, ó. Aonde tomar nessa divergência do dólar? O perfil agressivo. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Já viu a divergência aqui acontecendo? O perfil mais conservador vai esperar o primeiro candle que fechar acima do topo de referência, que no caso foi esse candle aqui. E o ultra conservador vai esperar o ativo retestar a região, certo? Certo. Aqui no caso, casa com aquela questão que a gente tinha falado anterior. Além do cara ultra conservador esperar o ativo retestar a região, ele ainda pega no, como se diz, no pé do pivô, no caso aí de alta, certo? Uhum. Então a gente viu os três tipos de divergência, a gente viu as divergências acontecendo no gráfico. Olhem ali, observem, teste e vê se dá para você operar ou não divergência. Uma característica que geralmente é contra o movimento. Assim como o trap também é contra o movimento, a gente vai fazer um vídeo explicando sobre trap. Certo? Certinho. Eu acho que é só, hein, Carlinhos? Quer ter alguma coisa? Não, João. Mas Acho que é só, né? só isso. Então só. Então, lembrando, antes de mais nada, ambos, tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 5 minutos, 3 minutos, eu e o Carlinho usa o estocástico lento em 7 deslocado em 3 períodos. 7 deslocado em 3. Tem gente que usa 8 deslocado em 3. Tem gente que usa 14 deslocado em 3. E aí você vai fazer o quê? Testar para ver qual que é o melhor para você. Certo? Isso aí. Até o próximo, Carlos. Falou. Oh, falou.